Eu penso o seguinte, nós, teólogos, ou as pessoas em geral, conseguem compreender, compreendem, ou que tentam compreender os mistérios de Deus, tendem a ser mais competentes para demonstrar para a sociedade e para trazer ao debate a noção de que divindade é um debate, é uma discussão, religião é outro tema, é outra área. Eles até eventualmente se tocam, mas absolutamente não é a mesma coisa. Então, quando eu vou falar de Deus, eu tenho que saber que o pior caminho é o caminho que a maioria dos ateus segue, que porque o cara perdeu as esperanças com a humanidade, acha que a humanidade já fez muita cagada e aqueles que se dizem representantes de Deus já fizeram muita cagada também, então Deus não existe. Pronto. Então Deus não existe, então Deus não é. Por quê? Por causa da criação. Então, eu olho a criação e penso o seguinte, bom, se a criação é má, Deus não existe. Que lógica mais, cara, fraca. E aquela outra questão diz o seguinte, mas se Deus existisse, não haveria fome na África. Se o Deus que está na sua cabeça não existisse, porque se a sua concepção de Deus é que ele deveria ser uma entidade que não permitisse que o mundo fosse mundo. Ele deveria ser, caso existisse uma entidade que não pudesse permitir secas, que não pudesse permitir a existência de vulcões, que não pudesse existir maremotos, pestes, e que não pudesse dar ao homem o livre-arbítrio de matar quem ele quisesse matar, ou fazer o bem para quem ele quisesse fazer o bem. Então ele deveria tratar o homem como um robô, a natureza como um robô. Essa é a concepção, porque ele fala assim, não, se Deus existisse, se esse Deus controlador que está na sua cabeça existisse, mas quem diz que Deus é isso? Parte de uma percepção do o que é Deus? O debate vem antes, o que é Deus? Deus, a gente definitivamente não sabe exatamente o que é Deus. A Bíblia ela tenta, por várias analogias, tentar explicar o que é a divindade. E tenta, desde o Velho Testamento, que fala de questões tribais e traz uma visão tribal de Deus. Já Jesus, que nasce após os filósofos gregos, ele já consegue abstrair mais e não trazer questões concretas, mas obrigando as pessoas a filosofar sobre a coisa. Ele não trazia uma questão pronta. Alguém perguntava assim, o que é o reino de Deus? Ele dava uma resposta aberta. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. Pensa aí, meu camarada, vamos pensar. Ele consegue abstrair, filosofar sobre a coisa. Muitos de nós, e muitos dos que leem a Bíblia, têm dificuldade de filosofar sobre a coisa. E aí parte para o radicalismo. E a última coisa que alguém em sã consciência pode querer fazer da Bíblia é uma leitura literal. Literalidade serve apenas para radicais, tipo crentes radicais e ateus radicais, que leem literalmente e falam, isso não pode existir, porque o cara é tão, estúpido quanto um crente radical. Ele é igual, idêntico, por isso que não se toleram. Porque o crente radical é aquele cara, ele lê ali e fala, não, é assim, Deus criou o dia em 7 dias, são 7 dias. Ele não consegue interpretar que aquilo ali não necessariamente são 7 dias, aquilo ali é uma maneira de contar uma história. 7 tempos, 7 gerações, 7 eras, 7 bilênios, trilhões de anos, não se sabe. Mas basicamente é uma história que conta sobre uma criação. O crente radical fala, não, 7 dias, é literal. E o ateu também segue essa mesma linha de baixa capacidade de abstração. Fala, não, é impossível criar em 7 dias, então Deus não existe. Enfim, esse é o recado. Gente, um abraço. Beijo.